Olá pessoal, eu sou André Seco e esse é mais um vídeo da série de Entity Framework Core aqui no canal Coding Night. No vídeo de hoje nós veremos um novo recurso chamado Table Splitting. Ele provê a possibilidade de nós termos duas ou mais entidades e mapeá-las para apenas uma tabela. Em contrapartida, quando os dados forem consultados e vierem da tabela, que é apenas uma, o próprio Entity Framework sabe fazer essa divisão em dois objetos diferentes para as duas entidades que foram mapeadas para essa mesma tabela. Eu acho esse recurso bem interessante, pois ele te dá uma certa flexibilidade, uma liberdade em criar sua aplicação, desenvolvendo e modelando as suas entidades da forma como você quer e dando a possibilidade para que sua tabela seja criada de outra forma. Então, esse novo recurso acaba por te ajudar e não te restringir ou criar regras e barreiras na utilização desse framework. Vamos ver agora então como fica a implementação desse novo recurso em um exemplo prático. Muito bem pessoal, estamos aqui no Visual Studio Code. Eu já estou com o projeto aqui do Table Split aberto. Vou ver aqui no meu CSProj então, o arquivo do projeto. É uma aplicação .NET Core 2.0, aplicação console, com o pacote do Entity Framework Core SQL Server. Então vou trabalhar aí com uma base local do SQL Server. Nós aqui no nosso programa CS, eu tenho duas classes dessa vez, sendo que uma é o livro, com o livro ID, título, autor e ano de publicação, como as propriedades, e também uma propriedade de navegação que é apontada para a classe livro detalhes. Então é aqui que eu vou armazenar um objeto do tipo livro detalhes que vai guardar então uns dados adicionais do meu livro. Aqui no livro detalhes então eu tenho a chave livro ID, né? Porque vai ser o relacionamento 1 para 1, né? Um livro vai ter apenas um objeto detalhes. E eu tenho as propriedades editora e número de páginas, tá certo? Então aqui eu fiz a propriedade de navegação reversa para poder acessar caso eu queira. E aí no meu contexto eu criei algumas coisas. A primeira é uma propriedade db7 de livros para eu poder acessar os dados da tabela. Aí eu tenho o meu método de configuração, onde eu estou especificando que eu estou utilizando o provider do SQL Server com a minha connection string da minha base local. E é aqui que eu faço a configuração no meu onModelCreating, quando eu estou modelando então, a minha entidade, que eu estou definindo então a chave primária, tá, do meu livro detalhes aqui, vai ser livro ID. Eu não estou definindo a chave primária de livro, pois por convenção, o livro ID já está num padrão de nome que o próprio Entity Framework identifica como chave primária. Seguindo aqui, eu estou configurando o relacionamento entre as tabelas, falando que livro vai ter um objeto detalhes, que vai se ligar com um livro. Então perceba que é uma ligação 1 para 1. Nessa primeira parte eu estou identificando aqui a propriedade de navegação do livro para livro detalhes. E a segunda aqui é do livro detalhes para o livro, que é essa aqui embaixo. Bom, seguindo aqui, essas duas últimas linhas que definem que as minhas duas entidades vão ser mapeadas em apenas uma tabela. Como que eu faço isso? Defino aqui a entidade livro. Estou falando que ela vai ser transportada para apenas... Estou falando que ela vai ser transportada para a tabela livros. E a mesma coisa aqui embaixo. Estou falando que a minha entidade livro detalhes vai ser refletida na tabela livros também. Portanto, como as duas estão mapeadas para a mesma tabela, consequentemente, todas essas propriedades, tanto de livro
quanto de livro detalhes vão estar contidas na mesma tabela também. Para exemplificar isso, aqui no meu método main, eu estou instanciando meu contexto, estou excluindo e criando a database aqui para garantir que ela esteja limpa, e estou adicionando apenas um livro, tá? Que é o livro do Domain Driven Design, autor Eric Evans, ano de publicação 2003. Logo abaixo tem a criação do novo objeto livro detalhes, especificando a editora e o número de páginas. Então já estou jogando isso para dentro da propriedade de navegação chamada detalhes, né? E no momento que eu adicionar isso aqui, der um save changes, o próprio entity já sabe fazer essa inserção, né? Porque é um aggregate aqui, né? Então ele vai saber inserir o novo livro e um registro de detalhes, livro detalhes, já vinculado com o meu livro aqui em cima, tá certo? Por fim, eu tenho aqui uma consulta bem simples, chamando meu contexto db.livros.firstOrderDefault, e aqui eu coloquei um breakpoint porque eu quero parar nesse momento e a gente vai ver como que ele dividiu a consulta que ele vai trazer da minha tabela, né? Que é uma tabela apenas, e como que ele vai dividir isso em dois objetos, sendo um do tipo livro e o outro do tipo livro detalhes, já fazendo todos os mapeamentos, todas as vinculações necessárias. Os detalhes do meu livro já tem que vir na propriedade de navegação populada aqui, né, no detalhes, e aí vamos ver se isso vai acontecer da forma correta. Então dessa vez, para rodar o projeto, eu não vou dar um .NET Run apenas, né? Eu vou ter que vir e dar um debug para que ele possa passar aqui no meu breakpoint. Então aqui no VS Code ele tem que criar uma pastinha para a configuração de execução. Ele está mapeado para outra aplicação minha, então vou ter que trocar aqui para Table Splitting. Tá certo? Deixar aqui certinho também. E aí é para ocorrer tudo certo. Tá? Por via das dúvidas, pessoal, se vocês não tiverem esses arquivos, basta vocês apertarem a tecla F5 que ele vai pré-configurar para vocês, vai pedir alguns passos e aí vai configurar o ambiente para vocês. Tá? Então ele está compilando aqui, restaurando os pacotes, buildou com sucesso e aí vai executar. Vamos aguardar, está executando. Beleza. Então ele parou aqui no nosso breakpoint. Até então eu tenho meu contexto instanciado, tudo mais, só que ele ainda não passou nessa linha, então ele não fez a consulta. Eu vou passar então essa linha. Passou, ok. E aqui, colocando o mouse em cima, vocês vão conseguir ver que eu tenho as propriedades referentes ao meu livro, tá certo? Aqui, ó, program.livro, é um objeto do tipo livro. Livro ID 1, título, eu tenho o meu título aqui, autor e ano publicação. Essas eram as propriedades da classe livro. E aí eu tinha a propriedade de navegação, detalhes, que é do tipo livro detalhes, tá certo? E aqui dentro eu tenho então editora e obviamente o meu livro ID, que é a chave primária também do meu livro detalhes, e o número de páginas. Ele populou da maneira correta, trouxe os meus objetos construídos da forma correta também, e agora nos resta saber se a tabela foi construída da forma correta também, se ele construiu apenas uma tabela com todas as propriedades. Então vamos vir aqui no nosso SQL Server Management Studio, eu vou dar um refresh aqui, vou olhar as tabelas. Tem a tabela livros aqui e olhar as colunas.
Então olha só, pessoal, ele fez uma tabela só, né, livros, com as propriedades ano de publicação, autor, título, editora e número páginas. Então ele trouxe todas as propriedades de ambas as entidades que eu tenho lá na minha aplicação em uma tabela só. No momento que ele fez a consulta, ele conseguiu dividir isso da forma correta, porque mais uma vez isso foi configurado aqui no momento onde é modelado, né, as nossas entidades aqui através do Entity Framework Core. Então ele passa por aqui, ele sabe todo o relacionamento que foi feito, ele sabe que isso foi mapeado para a mesma tabela, tanto a entidade livro quanto a entidade livro detalhes, e ele faz simplesmente o caminho inverso, né, de quando ele estava criando a tabela. Ele traz os dados, sabe que isso tem que ser convertido da tabela livros para livro e da tabela livros também para livro detalhes. Dessa forma, ele entende que ele tem que dividir isso em dois objetos e vincular ali da forma correta. Bom, esse é o novo recurso de Table Splitting. Para alguns cenários ele pode ser importante e te dar uma certa flexibilidade em liberdade em escrever as suas entidades e a sua aplicação da forma que você bem entende, podendo ter esse mapeamento aí para apenas uma tabela e no seu código, na sua aplicação, você manter as entidades que você considera importantes sem ter uma restrição aí pelo uso do Entity Framework Core. Bom, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.